Agora, no início, é sal demais. Liguem aí as câmeras, meu povo, que eu faço o print. Chamada. Sério que certo foto. Melhor deixar o bonequinho, tá? Gente, eu não tô conseguindo ligar minha câmera, tá? Não sei por quê. Vamos alto, sobe um pouquinho, tá aparecendo só por teste. Só o cocoroco. Pronto? Pronto, pois tá gravando aqui, viu, gente? Pode começar. Pronto, gente. Primeiro que a gente não tinha conseguido fazer a reunião na última sexta, né? Algumas pessoas aí um pouco atarefadas, né, e tal, que acabam encaminhando esse processo e aí não conseguiram estar no dia, né, aquela questão de novo do horário, mas acabou que esse horário de 17 horas deu para mais de 13 pessoas, né, estarem acompanhando esse encaminhamento. Encaminhamento que é muito simples, né? Até agora nós já avançamos num debate, né, numa discussão de algumas pautas, criamos os GTs, né, e minimamente tivemos uma reunião ali de cada GT, digamos assim, e que surgiram alguns encaminhamentos. E aí eu acredito, e não só eu, mas como a gente que vem dialogando aí, né, individualmente, que a gente começa agora a pensar mesmo um plano de ação, e isso precisa de um planejamento, né? Então, o plano de ação meio que já está posto, né? Já tem algumas, digamos que, tarefas aí para a gente fazer. E aí, né, uma coisa bem pertinente, a questão da eleição do conselho, né, que foi uma pauta que foi elencada lá no começo das nossas primeiras reuniões como pauta principal, e que já vinha sendo feito um estudo, né, de como fazer essa eleição online, mas que primeiro a gente ia pensar em como iria encaminhar isso com a, então, Secretaria, de fato, ali, Secretaria de Cultura e Turismo, depois da reforma administrativa, né? Então, aqui nós estamos, desde então, organizando essa pauta para que a gente chegue construindo um processo coletivo que não seja de cima para baixo, né? Então, a gente está vem construindo essa base. Esse é o entendimento, né, desde o começo. Então, essa é a primeira pauta, assim, né, dessa questão muito pontual, que é a minuta do edital. A gente propôs já uma minuta desse edital como encaminhamento da pauta. Isso foi tirado numa reunião do grupo de estudo, né, para que a gente, minimamente, quem é do grupo de estudo ou quem queira contribuir de maneira online ali, a gente está mexendo no documento, né? Para quê? Para que depois a gente encaminhe alguns processos com esse documento pronto. E aí eu vou falar mais sobre isso mais na frente. A outra coisa, já para a gente pensar também com o planejamento, é a própria comunicação, que o GT de comunicação também teve se reunindo, e aí para poder a gente já começar a se lançar nas redes sociais, tá a hora para a gente ter uma maior amplitude de fala, de relacionamento, e uma coisa que a gente vem pautando muito, né, de processos educativos, né, porque foi pautado na última reunião a cartilha, e eu quero colocar já isso, porque a gente demandaria muito para chegar nessa cartilha. Eu acredito que a gente precisa já fomentar esse debate da eleição do conselho como uma coisa prioritária
né? Assim como outras que a gente vai elencar aqui. Mas a comunicação, ela é também prioritária, porque é ela que vai lançar esse fórum, né? É um fórum ampliado dos agentes culturais, onde vai ter ali as redes sociais, depois o pessoal do GT de Comunicação pode falar sobre isso, né? A Fran, o Iago, né? Como é que isso está encaminhado, mas também já para a gente propor aqui dentro do planejamento uma data para o lançamento mesmo dessas redes sociais, né? De quem somos nós, né? O que é que nós pretendemos, isso em linhas gerais, para que as pessoas entendam e se transforme numa comunicação social, para que mais gente se aproprie desse processo, né? Isso a gente já conversou aqui já várias vezes, sobre como é que as pessoas devem se apropriar inclusive desses conceitos, né? Do que é o conselho, por exemplo. Então, isso é um encaminhamento da comunicação, do GT de Comunicação, e teve um encaminhamento que não foi bem uma reunião do GT de articulação, mas é um encaminhamento que também já está dado e que precisa ser articulado, que é a audiência pública, que aí o Igor esteve numa dessas reuniões com a gente e já se colocou à disposição para poder puxar essa audiência. E aí, na última reunião, a gente tinha decidido que a gente ia procurar mais vereadores que conseguissem ali associar essa pauta, que a pauta é a regulamentação da lei do sistema, né? Que é ela que, de fato, coloca ali qual o papel do poder público, qual é o papel dessa gestão compartilhada aí junto com o Conselho. Certo? Então, na verdade, é pensar essas 3 pautas, né? E como é que a gente já pode criar uma agenda para elas, para poder a gente ter uma, que chama no audiovisual, né? Uma deadline, uma data limite para que a gente possa estar entregando esses produtos já aqui do nosso trabalho, nas nossas reuniões. Primeiro, a gente ter essa minuta, lembrando que essa minuta não é uma minuta, né? Não é nada fechado. Segundo, essa questão da gente pensar a comunicação, acredito eu que até a comunicação como prioridade, né? A comunicação pode falar sobre isso depois, porque foi conversado em off sobre isso. E aí uma coisa que surgiu recentemente no fórum lá mais ampliado, né, que aqui é um recorte daquele fórum lá mais ampliado, né, que não tem esses grupos de trabalho, etc., foi a fala do Emanuel, né, do Emanuel do Circo, sobre essa dificuldade financeira. E aí a Fran me lembrou mais cedo, inclusive, dessa questão do auxílio do Estado, né, que acaba não abarcando, né, 100%. São poucas vagas, tem um limite financeiro, eu assisti a live mais cedo, e acaba não abarcando a necessidade de todo mundo. Então, tive conversando mais cedo com algumas pessoas, e a gente volta, quem sabe aqui, aí já coloco isso como encaminhamento também do planejamento, de tratar do tal do edital emergencial também com o município, né, que já foi falado isso já nas primeiras reuniões, mas que a gente priorizou a eleição do conselho. Então, visto que a gente está bem encaminhado e pode encaminhar muito bem essa questão do conselho, porque já teve conversa sobre isso, a gente também já pode encaminhar também esse debate sobre o edital emergencial, certo? Então, a ideia hoje é que a gente consiga fazer um planejamento, tire datas, e aí, inclusive, já existem de conversas em off aí algumas propostas que a gente pode trazer e estar votando para isso. E aí, para poder encerrar aqui minha fala, por que eu coloco esse planejamento? Porque aqui é um fomento de uma base. Então, essa base precisa agora entregar os seus produtos e fazer as suas articulações, até porque, devido a essa questão lá do Emanuel, no grupo ampliado, a SecGel já se colocou, ainda é SecGel, né? Ainda não é Secretaria de Cultura e Turismo, a SecGel se colocou à disposição para conversar. Então, eu acredito que a gente já pode colocar isso como ponto de pauta. Para quê? Para apresentar a minuta e, quem sabe, até para apresentar ali essa comissão que está aí encaminhando esses processos, né? Inclusive, quem sabe, até pensar esse edital emergencial. Então, é interessante que a gente primeiro se lance como fórum, né? Já que a gente tem esse entendimento aí já da comunicação, e que depois a gente consiga pautar isso, né, consequentemente, e aí vamos pensar nessa data que a gente pode estar fazendo essa reunião aqui nossa, mas já com a presença aí, depois da reforma administrativa, né, já com a presença das pessoas da Secretaria de Cultura e Turismo.
ok? Era isso. E aí, essa reunião, só para lembrar, ela tem um caráter de planejamento. Então, para que a gente tenha o foco de como a gente vai planejar, entregar essas demandas que a gente já criamos nos grupos de trabalho, tá bom? É isso, gente. Chico, pode falar, tá inscrito aqui. Chico? Tá com o microfone desligado. Sim, só concordando com a pauta, e eu acho que com esse encaminhamento está tudo certo. Eu tenho só duas coisas para falar e reforçar, porque já foram ditas. A Simone ontem, naquele grupão, se colocou à disposição para já receber a gente, uma comissão, umas pessoas que possam ir lá conversar, né? Eu não sei se antes da reforma, para mim, tanto faz, porque ela vai ser a secretária de qualquer forma, né? E talvez ela tenha alguns relatos e algumas coisas para nos falar. Não sei se essa primeira reunião com ela seria já para apresentar alguma coisa ou somente para dizer a que a gente veio. E a segunda coisa é que eu acho assim, meio urgente, né? Tudo é urgente, na verdade, mas meio urgente a comunicação colocar a cara na rua, sabe? Dizer a que veio, dizer o que quer, porque tem algumas coisas que a gente não definiu ainda no papel, como edital, como isso, como aquilo outro, mas a gente já sabe o que quer. E essa coisa aí dessa lei emergencial agora para o município, eu acho fundamental que aconteça logo, né? Fica aqui colocado e no debate. É isso aí, gente. Valeu, Chico. Andrei, pode falar. Algumas coisas que eu ia falar, gente, o Chico já comentou, mas para reforçar, é bacana, viu, que a gente coloque mesmo a questão da comunicação no trilho para ter um impacto, né, assim, de que tá rolando e tal. Olha só, o que o Chico postou ontem gerou um debate, o Manelzinho chegou, falou, e isso é bacana, porque a gente vai receber muita coisa também. E assim como membro do GT de mobilização, vai ficar fácil até para a gente mobilizar mais a galera também, saca? E é importante. E eu acho bacana, assim, a gente já fazer esse papo, datar o papo com a secretária, né? A gente já... Pelo menos, assim, ela ficou disponível para dialogar com a gente, enquanto a gente entende também as perspectivas deles, o que eles estão preparando, e a gente também é bacana incluir. Lembrando que a gente também não pode perder a nossa legitimidade como um grupo da sociedade civil. É isso. Valeu, Andrei. Tem mais ninguém inscrito, não. Pois então, vamos encaminhar o planejamento, mas vamos colocar também já algumas questões pontuais que desde o começo a gente vem situando, né, Fran, assim, a participação, né, essa coisa de tomar parte, né, essa participação das pessoas na construção mesmo do encaminhamento dessas pautas. Por exemplo, está com 15 dias que nós tratamos de que era para poder fechar a minuta do edital, né? Como é que a gente, do GT de estudo, que é também do GT de articulação, né? Como é que a gente já consegue pensar, né, já essa semana a escrita dessa minuta, né? Juntos ali, né? Compartilhar, tá compartilhado com todos, na verdade, né? E aí já tirar essa minuta, deixar essa minuta mais ou menos pronta, porque nós já, inclusive, debatemos sobre ela. Kelvin mesmo colocou uma questão muito particular sobre ela, que eu quero lembrar aqui, que na eleição de formato virtual, que foi assim que nós decidimos, precisa se ter uma comissão eleitoral. E essa comissão eleitoral seria o próprio fórum na ausência do conselho, porque como não tem conselho, o fórum assume essa responsabilidade de ter
pessoas ali contribuindo com a comissão eleitoral. Então, tudo isso precisa ficar claro para quando a gente for propor isso para a secretaria. Então, é uma coisa que é bem propositiva, já que nós estamos levando para a secretaria, para além da pauta do edital emergencial que a gente quer para ontem. Como a gente vai fazer isso, é a escuta que a gente vai ter deles, né? Como a gente pode fazer, quais são as pernas que tem de fato ali para poder fazer, né? Então, isso é uma coisa. Sobre a comunicação, a gente está com uma grande dificuldade. Inclusive, o camarada não está presente na reunião, que é o Carlos Cão. Ele está aqui, viu, Romualdo? Isso colocado para poder colaborar com a arte, né? E a gente está com essa dificuldade por conta que a gente já tinha colocado isso na primeira reunião da comunicação, que a gente precisava de outro design. Inclusive, porque a gente sabe que o Carlos tem as suas ocupações, né? O outro design colaborativo teria suas ocupações, e a gente acabou procurando o Diego também para a gente adiantar isso, certo? Mas isso é uma dificuldade que a gente está tendo. E, inclusive, o Carlos pode falar como é que está essa questão quando a gente for tratar da comunicação, já que é um assunto mais urgente, como colocou o Chico e colocou o Andrei. Então, tem uma sugestão que é da própria escola para a gente avançar rápido, né, numa arte, numa divulgação que seja rápida ali, né, que seja fácil de montar, inclusive as peças gráficas, é que tem uma arte muito simples, que eu mostrei, inclusive, ontem, para o Iago, para o Andrei, que é uma arte da escola de políticas culturais. Então, a gente pode pensar nesse sentido, né? Já ter uma base ali de identidade visual que dê base para a gente fazer os cards, como eles fizeram lá também. Vários cards falando sobre a cultura, que foi bem interessante, que é isso que o Andrei falou, ajuda a mobilizar, ajuda a articular, né, esses materiais. Então, a gente tem essa dificuldade do designer sobre pensar esses materiais, o quem somos, né, o que é que nós vamos lançar primeiro. O Iago já vem construindo esse planejamento com a Fran, acredito que vai falar sobre isso aqui também, né, que a gente precisa já definir, inclusive, essa questão do quem nós somos. Então, eu proponho que a gente apresente isso, tudo isso que foi posto aqui, na próxima reunião, pronto. E que a gente diga assim, ó, tal dia nós vamos se reunir, tal dia nós vamos encaminhar isso com a secretaria. Então, eu mesmo proponho que a gente, já encaminhando isso, dos materiais que são precisos para poder se reunir com a secretaria, né, minuto do edital e, quem sabe, uma minuta de uma proposta de como pode ser esse edital emergencial, que a gente tem que ter um tempo para poder fazer isso. E aí vai casar com o tempo da reforma administrativa, que já é no comecinho de março. Então, já para poder encaminhar aqui o planejamento, eu acredito que no dia 5, a gente pode ter já um retorno sobre esses materiais da comunicação, certo? E nos reunirmos para poder bater o martelo sobre isso. Já podemos ter a minuta mais ou menos pronta ali, e quem sabe batermos o martelo sobre isso, e aí encaminhar que a gente vai ter uma reunião no dia 12, que seria sexta-feira sequente, que a gente marcaria essa reunião virtual com a secretaria, porque vai ter lockdown, então não dá mais para ser presencial. Então, no dia 12, eu proponho aqui, já como ponto de planejamento, que a gente coloque como meta para se reunir com a secretaria, mas, claro, com tudo isso em mãos e com o bloco da comunicação na rua. Beleza? Proponho isso. Dia 5, só para recapitular, mais uma reunião para que a gente agora compartilhe aqui, inclusive, nessa reunião e vote sobre materiais que a gente vai construir até o dia 5. Uma vez aprovados os materiais, nós vamos apresentar à secretaria e também lançar as nossas redes sociais para dizer a que nós viemos e quem nós somos. Então, isso está posto. O que precisa, de fato, aí é um grupo de trabalho exercitar o término desses materiais, o término do plano de comunicação, né? O término de uma minuta do edital, quem sabe, né? Do edital, não de eleição do conselho, mas o edital emergencial. E aí a pauta do mais política, executiva, aí a gente coloca também dentro do planejamento de março, né?
Então, a gente tem que planejar março, dia 5 de março, mais uma reunião. Vamos fazer o quê? Dia 12, reunião com a secretaria. Dia 17 ou dia 19, reunião, quem sabe já também uma audiência pública que está acontecendo virtual na Câmara. É isso. Sou eu, né? Oi? Chico. Oi, muito bem. Não é isso que o Romualdo acabou de fazer. Eu tinha entendido antes que já tinham alguma minuta desse edital pronto ou qualquer coisa. Se tem alguma coisa pronta, algum material pronto, a gente pode analisar, no momento, o lugar de analisar esse material é aqui, nessa reunião. Então, já foi colocado pelo Romualdo, acho uma boa data, que no próximo dia 5 a gente chegue com esse material todo e vote nele. No dia 12 a gente já se reúne com o SecGel, o Secult Sobral, o que seja, entendeu? Muito bem, gostei dessa programação aí. Vamos só ouvir aqui o pessoal da comunicação para saber a quantas andas. É isso. Pode falar, Iago. Boa tarde, gente. Minha fala foi muito contemplada aí pelo que o Romualdo disse, era nesse sentido mesmo, de colocar numa régua temporal e nos dar essa meta, né? Eu acho que para a gente, todo processo precisa mesmo dessa incubação, e a gente vinha nesse processo de maturação do que seria esse fórum, né? Do que nós somos, do que nós nos propomos a fazer. E aí agora a gente já chega, agora em março, com todo esse processo de maturação já concluído e no momento mesmo de botar o bloco na rua e no time certo, né? Que é o time de finalização da reforma administrativa, onde as coisas vão indo para os seus devidos lugares e a gente vai também se posicionando e disputando essa narrativa da política cultural, né? Que é importante a gente, enquanto sociedade civil, estar antenado nessa pauta e demonstrar nossa organização. Então, eu acho que é isso mesmo, colocar as questões na régua temporal aí, tem uma articulação importante com a Câmara, né, para fazer, eu não sei como é que ficam os trabalhos de audiência pública nessa perspectiva aí do novo decreto, né, que vem mais restrito, mas em relação à comunicação, o nosso grande entrave tem sido essa questão visual mesmo, né? O Carlos se colocou à disposição, sempre muito solícito, mas a gente sabe que ele tem também as suas atribuições lá no trabalho dele, e aí acaba que fica muito sobrecarga de trabalho só para ele, né? Dele ser o único designer e tal. E aí isso é o que vem travando a gente nesse sentido, de colocar a comunicação na rua, mas a gente tem um plano de comunicação que foi construído aí, pelo menos um esboço, onde existe uma narrativa, e aí é importante que, eu não sei, Fran e Souza, como é que a gente pode encaminhar isso para finalizar esse plano, se é aqui dentro da reunião mesmo, abrir o documento, e aí discutir esse texto, ou se a gente marca uma reunião mais específica desse GT de comunicação para fechar, porque tudo isso vai se tornar conteúdo para a gente colocar nas redes sociais, né? E aí também existe uma proposta de se criar um cronograma de postagens, algo que eu estava trabalhando hoje à tarde, um cronograma de postagens, onde a gente vem a pensar, e o banco de textos para a gente ir também adiantando, né? E aí essa questão visual da arte acaba ficando como a nossa grande pendência. E aí colocar também a importância da gente ir agregando novas pessoas a esse processo, né? Novas pessoas que venham com expertises distintas também, né? E que venham agregar também esse processo de comunicação, porque a gente entende que a comunicação realmente é a locomotiva de tudo isso, né? Quando a gente vê como a comunicação tem uma potência, quando a gente vê aquela postagem do Chico, que provocou todo um debate, né? Em torno dessa questão mesmo da vulnerabilidade dos artistas e agentes culturais. E aí a gente entende como a comunicação é importante para colocar para frente esse processo. E aí, no mais, entender como é que a gente pode encaminhar mais objetivamente as pautas. Pronto. Massa, Iago. Sobre essa questão da comunicação, estava até conversando hoje com o Iago como que a gente
podia, né, otimizar tempo desse processo, né? Eu estava falando para o Iago a ferramenta do Canva, porque, tipo assim, a gente fica nesse lance, quem vai ser o designer? Quem vai ser o designer? E, tipo, na real, muitas vezes os designers, alguns, né, já estão aí no mercado, acabam ficando ocupados, né, pegando, enfim, seus trampos. E aí, o que eu estava pensando? Eu tinha falado até para o Iago, como uma forma de otimizar o tempo, a gente podia usar o Canva, porque vários criadores de conteúdo, eu mesmo, foi eu que fiz a postagem aí do que a gente posta na Quatro Portas, e eu utilizo o Canva nesse processo, né, para fazer as artes e tal. Então, eu acho que é uma forma de otimização de tempo, e aí, por exemplo, o Souza, a Vanessa, que também está na comunicação, podem chegar junto e construir as artes, né, se a gente está pensando em algo para ontem, né, entendeu? Aí eu acho que é massa a gente pensar também nessas otimizações, lógico, né? Levando em conta o lance do design e tal, pelo menos da paleta de cores e pá, mas assim, eu acho que é uma forma. E aí a gente está encaminhando isso, né? Que eu acho que na reunião da comunicação a gente pode conversar. No caso das redes, o que ficou encaminhado, assim, que já deu bom? A gente já criou as redes. Tipo, hoje eu tomei a liberdade para criar as redes e até apresentar, que é o @agentes culturais Sobral. Só que a gente não mexeu em nada ainda, certo? Tá tudo lá, só no ponto, esperando a identidade visual, enfim, cronograma e tal, mas assim, já tá criado. E aí, eu acho que os outros corres de banco de texto, né, de cronograma de postagem é super importante, e eu sugiro que a gente marque uma reunião. Pode ser até terça-feira, para ser mais encaminhativa, né? Terça-feira, naquele horário, tu acha que é de boa, ô Souza? Acho que 18 horas. Ou se não sei se vocês estão livres, mas deu super certo lá no caso do grupo de estudo, a reunião às 21 horas, 21h30. Eu não sei se vocês estão livres, né? Mas tal hora é o horário que resta. Mas pronto, 18 horas na terça, 18 às 19, né? Que era aquele horário, salve demais. Pois é isso. Aí quem for da comunicação vai colocando aqui no chat se rola na terça-feira, que a gente já sai com uma data daqui mesmo. Valeu. Pode falar, Andrei. Franzinha, você foi super, viu? Super mesmo. Eu já ia comentar sobre isso, sobre o Canva e tal, por conta dessa deficiência que a gente está tendo. Inclusive, assim, para tornar assim, de uma maneira mais prática, para a gente entender melhor, eu vou tomar até a liberdade aqui para apresentar aqui a minha tela, para a gente dar uma sacada como é simples o que a gente precisa fazer. Eu já ia também me colocar à disponibilidade para fazer essa parada no Canva, só que o Souza já falou também que manja, e o Carlos também, a Franzinha também manja, então eu vou compartilhar aqui só para vocês sacarem como a ideia é simples. Ó, Andrei, esse aqui é o Romualdo. Oi. Só para fazer um adendo aqui à fala da Fran, né? Muito interessante e essa ideia é muito boa para operacionalizar. Mas para isso a gente precisa ter a identidade visual, né? A gente precisa ter uma base. Então, o que nós estamos lutando aí nesse momento é por essa base, né? Que é a arte principal, e aí o Carlos também pode entregar para a gente os templates onde nós vamos estar construindo, né? Construindo após. E aí fica cada um de nós responsável também por revezar esse processo. É isso. É isso. Vocês estão conseguindo ver a tela que eu estou compartilhando? Estamos sim. Pronto. Essa daí é a logo que o Romualdo citou aí. Então, ontem a gente estava vendo, ele e o Iago, e a gente achou super interessante isso aqui, porque é simples, é clean, não precisa ser uma coisa, assim, precisa ser uma coisa só que clean, né, para a gente ter uma noção, mas não é uma coisa que a gente vai ter tanto trabalho nessa arte, entendeu? Então, eu acho que a partir daí, dessa ideia do Romualdo, do Iago, de seguir essa ideia dessa arte aqui, eu acho que a gente consegue desenvolver de boa, entendeu? A gente fez até o convite ao Diego Zic, mas ele está muito atolado. O cara está doido para contribuir, mas ele está muito atolado. Então, se a gente trabalhar numa situação dessa aqui mais clean, eu acho que rola. Enfim, é só para entender, assim, para tornar prático o que a gente está discutindo, né, na comunicação.
E para mim super rola, viu, Fran, esse horário que você propôs. Massa. É isso. É interessante essa logomarca, porque a Escola de Políticas Culturais, ela se predispõe a ser uma escola de políticas culturais para a América Latina. Então, esse símbolo de 2 triângulos aí é exatamente o mapa da América Latina. Então, são coisas simples de se fazer, como falou aí esse termo, né, da comunicação, template, né? São coisas simples de fazer. Então, quem sabe a gente não pode brincar também com algumas formas aí e resolver isso de uma maneira muito simples, né? Porque eu ainda acho que uma identidade, ela também fala, né? Mas, claro, se for para começar, a gente pode deixar a identidade para ir maturando, né? Para que outras coisas depois, no futuro, venham a ser feitas com ela. Mas, se for para começar, a gente pode começar com algumas ideias que podem surgir aí desse processo do Canva. Quero sempre confundir com o Canvas, que é outra ferramenta, né? E é interessante. Aí essa ideia, não sei se o Andrei pode mostrar também aí, mas essa ideia tem outras várias que eles utilizaram a mesma ideia e só mudaram as cores e foram colocando algumas, digamos que, pontos-chave de articulação da política cultural. E aí eu acho que ele pode passar aí esses vários para ter uma ideia, né? Mas aí, como o Iago colocou aqui agora, é bacana o Carlos dar esse retorno. Mas depois tu pode passar, Andrei, aí só para ter uma ideia de como a gente pode construir alguns materiais rápidos. Como o Souza falou, né? Fonte e texto, né? E cores. Pode falar, Carlos. Ia falar, é? Mas acho que até amanhã, ou domingo, eu termino a identidade visual, sabe? Porque o Canva, eu trabalho com o Canva, mas lá não é uma ferramenta de criação de identidade visual, sabe? Lá é uma plataforma que disponibiliza formatos, né? Formatos para Instagram, para cards, né? E lá tem alguns modelos que nem sempre batem com o que a gente cria, né? A identidade, né? Então, agora o Canva, depois que você tem a identidade visual, aí o Canva é excelente, porque aí você pega a logomarca em PNG, né? Aí você joga e vai montando as cores de fundo, né? E os textos. Aí lá dá para fazer excelente. Agora, para criar logomarcas, para criar a identidade visual, tem que ser, né? Tem que usar o Corel ou o Photoshop, né? Para trabalhar a questão de cores. Mas eu acredito que até sexta-feira, até amanhã, eu vou tentar ver se eu consigo hoje terminar, porque eu já comecei, peguei as ideias que a Fran me passou no começo, né? Peguei também as ideias que o Iago também me passou, inclusive alguns modelos, alguns exemplos, né, Iago? De cores, paleta de cores. A gente vai trabalhar com isso, a questão da diversidade, a questão da pluralidade, né? Para que a gente possa ter algo, né, que seja chamativo, objetivo, direto, que de cara logo identifique. É isso que a gente está querendo, né? Então, acho que até sábado, até amanhã é sexta, né? Até sábado eu concluo tudo isso aí e eu apresento. Geralmente eu apresento 3 propostas, tá? Para avaliar qual a melhor e se tiver alguma modificação, a gente fazer a modificação a tempo. Certo? Mas eu me comprometo, eu peço até desculpa, porque eu não tive realmente eu fui pego de surpresa, a gente assumiu aí uma função que a gente foi chamado, né, para trabalhar e acabei e aí atropelou meu tempo, sabe? Mas eu quero compromisso, eu tenho compromisso de fazer de contribuir, tá? Beleza? Valeu, Carlos. Tem mais ninguém inscrito, não, gente, por enquanto. Eu ia falar, era Andrei. Grande liderança, viu? Só salientar aí a sua presença. Ok. Na verdade, eu pedi para o Andrei... Aí é forte, viu? Não ia falar não, Fran, é só mostrando aqui o exemplo, né, Romualdo? Isso. Tem o geral, a logomarca geral, e tem só
o mapa da América Latina, que ficou como identidade, ó. Não ficou tudo como identidade, Essa né? aqui. Ficou só o mapa. E aí tudo isso, essa logomarca simples, ela foi utilizada em vários materiais para falar sobre a cultura e comunidade, cultura e diversidade, cultura política, né? Então é bem interessante como foi trabalhado só, e eu acho que foi até no Canva, né, isso aí, que só fez utilizar mesmo aí, mudou cores e etc. Ficou bem legal. Eu acho que é por aí, né? Se vocês concordarem também, eu vejo que é por aí. Simplicidade, de novo, o que o Souza falou, né? Simplicidade, cores, fonte, texto, mas é imprescindível que tenha uma ideia, uma logomarca simples. Bem simples mesmo, como tá essa, né? Para poder a gente avançar. Claro, se a gente precisar de um tempo a mais para fechar algo muito bacana, com esse trabalho aí do Carlúcio e essa escolha aí de uma dessas três artes, a gente já pode avançar. Gente, eu ia falar aqui rapidão. Era só para ver quais são os encaminhamentos de hoje, né? Relembrar, na verdade, né? Que a gente já viu. Seria a sugestão aí que rolou foi que no dia 5 rolasse a apresentação da minuta do edital, se não tivesse completa, pelo menos o início dela, né? E também no dia 5 seria a apresentação de todo o material de comunicação, a identidade visual, mais o plano de mídia e, enfim, quem somos, essas paradas todas. No dia 12 seria possivelmente aí, eu acho que para a gente fazer a reunião com a secretaria, e no dia 19 possivelmente seria a reunião, a audiência pública, né? Online, foi o que eu entendi. Aí, beleza. Aí, no caso, sobre a identidade visual, o Carlos falou que podia ser até sábado para enviar a identidade visual. E a reunião de comunicação seria na terça-feira, 18 horas. Seria isso, né? Pronto. Eu quero só colocar aqui um adeno sobre um plano B em relação a essa questão da audiência pública, que eu acho que a gente ainda precisa maturar um pouco, mas que a pauta está dada, né? É a regulamentação da lei do sistema, né? E essa questão mesmo do fomento à política cultural no município. E aí, na última reunião, surgiu essa questão de elencar quais são os vereadores que a gente teria que conversar. Eu não sei se seria interessante já começar como pauta aí também do GT de articulação e mobilização, né, que pode estar se reunindo também essa semana que vem, para que a gente já comece a fazer essa busca. Quem é que está, de fato, antenado na pauta? Porque aí, quando chegar no dia da audiência, essas pessoas já estão ganhas, conquistadas para a nossa pauta, né? Então, eu acredito que ou a gente pode fazer esse trabalho de formiguinha de buscar quem são, quem está com a gente, explicar um pouco o que é, e aí por isso que é importante compor esses documentos aí, apresentar, fazer uma pastinha e enviar, olha, são esses documentos que a gente quer, sobre isso que a gente quer conversar com vocês, no caso, os vereadores, que a gente elencou, listamos, inclusive, mas que tem mais do que aqueles que nós listamos. Então, se não for o caso da audiência, que a gente consiga, pelo menos, marcar uma reunião, digamos, o que mais off, né? Com esses que a gente venha a dialogar e, quem sabe, marcar uma reunião com eles aqui dentro da nossa reunião, né? Quem sabe até a pessoa que vinha participando aqui das nossas reuniões, que é a única pessoa do Legislativo que está nas nossas reuniões, que é o Igor, quem sabe ele pode fazer essa ponte também, né? Quem sabe ele pode assumir essa dianteira aí, articular para que a gente faça uma conversa coletiva com os vereadores aqui, porque tudo agora é virtual. Então fica essa sugestão de plano B da audiência pública, para que a gente consiga sair com o mês de março com pautas ganhas, com o encaminhamento quem sabe, do edital emergencial, com o encaminhamento da eleição do conselho, pautando já um planejamento de como vai se dar essa eleição, junto com a secretaria na reunião do dia 12. Né? Então, que a gente saia de março com essas três pautas aí, minimamente, né, aí avançando. Por isso que é importante essa reunião de hoje, final de fevereiro,
E aí tem a ver com a fala que o Iago fez, que a gente avançou, né? Nós avançamos já em um processo e agora só falta a gente avançar um pouco mais no sentido prático. Pode falar, Brasil. Não, é só isso mesmo, só reforçando o que o Romualdo disse, eu acho que a gente precisa fazer um mapeamento desses vereadores, mas assim, não só fazer um mapeamento, eu acho que a gente deveria fazer um documento e mandar para todos os vereadores, ó, estamos nos organizando sobre isso, vamos fazer uma reunião dia tal, e está aqui o link, se você quiser participar, você será muito bem-vindo para ouvir o que é que os artistas, o que é que os agentes culturais da cidade estão discutindo, e pronto, sem questão de partido, sem questão de ideologia, chamar todo mundo. Eu acho que a gente deveria chamar todo mundo mesmo numa reunião ampliada com o convite extensivo aos vereadores. Foi isso. Gente, só uma pergunta. O GT do estudo e da articulação gostariam aí de marcar logo as reuniões de vocês? Fran, eu gostaria de fazer uma provocação enquanto GT de articulação, saca? Pode falar. É o seguinte, galera, voltando um pouco o papo sobre como o Romualdo falou no início, sobre a gente propor um edital de emergência, né, com a natureza emergencial, inclusive foi uma coisa que a gente debateu enquanto GT também, sobre a gente dar atenção a um formato nesse edital, de pensar umas ideias que venham a contemplar, assim, o formato mesmo formato do que houve na Lei Aldir Blanc, mas que a gente consiga contemplar mais as atividades, né, numa forma de, por exemplo, como é que a gente pode incluir gravações de música para movimentar os estúdios também, para movimentar toda essa cadeia. E aí eu deixo aqui essa provocação para a gente se reunir, para a gente pensar nessas questões, né, para a gente fazer um edital, para a gente pensar numa ideia baseada nessa natureza emergencial, mas que a gente consiga contemplar os estúdios também, que a gente consiga contemplar os trabalhadores, né? Não seja uma coisa mais solta, assim, que a gente consiga movimentar realmente a cadeia pensando nesse sentido, entendeu? Então fica a provocação aí, como o Romualdo citou no começo, para a gente pensar nisso e conseguir apresentar, né? Nem que seja minimamente um panorama, entendeu? E é isso. Gente, a título de informe, saiu aqui o novo decreto do governador que está sendo mais restritivo. Eu coloquei aí no chat os detalhes. Beleza. O Chiquinho falou uma coisa que é interessante aqui, que ele falou aqui que ele acha que a Câmara de Vereadores tem comissão de cultura. O fórum poderia instigar a participação deles. E não tem mais ninguém inscrito não, viu, gente? Oi, Fran. Oi, gente. Boa tarde. Boa noite. Boa tarde. Chiquinho. Eu acho que tem essa comissão na Câmara de Vereadores de Cultura. Não sei quem é o vereador que assumiu a presidência, que talvez, Fran e Brasil, se o Fórum dos Artistas, né, pensa fazer audiência, de fato, teve até eles estão resistindo, sabe, fazer audiência pública lá na Câmara, não querem fazer, e até online também estão botando boneco. Digo isso porque recentemente um grupo tentou fazer uma audiência lá, né? Mas talvez, se a gente arregimentar outros atores, assim, tipo, se o movimento instiga a Comissão de Cultura da Câmara a fazer uma reunião, eles não tem como negar, né? Fazer uma reunião que vamos lá, a gente quer participar de uma reunião da Comissão de Cultura, botar os vereadores para trabalhar. Talvez o Igor conseguisse, como o Romualdo disse, ajudar a puxar isso. E se a gente, por exemplo, visse que tinha dificuldade de fazer audiência pública, talvez, é só uma ideia, viu, gente? Eu não sei se isso faz sentido, mas é tipo a gente juntasse força ali com a Comissão de Cultura da OAB, a Comissão de Cultura da OAB, o doutor Igor, que é do Ministério Público, promotor público,
talvez, não sei se eles puxariam uma audiência pública nesse sentido. Porque aí, quando a Comissão de Cultura de Vereadores, a Comissão de Cultura da Câmara, visse que a Comissão de Cultura da OAB, o Ministério Público, outros atores estivessem envolvidos, talvez eles tivessem mais dificuldade de declinar e recusar um convite do Fórum dos Artistas. É só uma ideia. Desculpa. Posso falar em relação a essa fala do Chiquinho? Primeiro, Pode sim. muito importante a presença do Chiquinho aqui, porque muitas das políticas de cultura, né, são atreladas à política de juventude, né, assim, e o Chiquinho tem um trabalho bacana com cultura e juventude, e, inclusive, teve presente ali, né, minimamente tendo representado no último conselho ali, representando o Fórum de Território, onde está essa juventude que faz parte aí do Instituto da Juventude, né? Então, bacana, porque é uma célula de juventude e cultura muito bacana aí esse projeto, né, esse instituto, e aí que pode estar se aproximando mais, viu, Chiquinho? Porque, inclusive, tem uma cadeira do lado de lá do Poder Público, que é a Coordenadoria de Juventude, né? Então, é interessante sempre esse diálogo entre juventude e cultura e aproximar mais também as tuas lideranças desse debate, porque a gente vai precisar fazer a eleição, né? Então, tem muita gente com perfil de eleitor, com perfil de candidato aí, que pode estar no futuro se aproximando. E aí, só para situar, Chiquinho, que pena que não tem uma comissão de cultura na Câmara. Não existe essa comissão, né? Infelizmente, não existe. Né? Fortaleza tem uma comissão hoje de juventude, cultura e esporte, tudo junto. Quem sabe a gente pode até beber nessa fonte. É um vereador muito bacana, jovem, que foi eleito agora, que é o presidente dessa comissão, que é o Júlio Brise. O Iago conhece ele bem, inclusive, também, né? E que pode estar dando umas pistas para a gente sobre isso, de como encaminhar essa comissão. Lembra que, inclusive, Chiquinho, nós tentamos encaminhar, enquanto eu fui conselheiro de juventude também, a comissão de juventude na Câmara, que também não saiu. E aí, quem sabe, a gente pode somar essas forças para ser uma comissão mista, né, como é lá de Fortaleza, juventude, cultura, né, e esporte. Antes era cultura e esporte, e agora a juventude entrou. Mesmo com uma política robusta em Fortaleza, só agora que entrou também a pauta na comissão. Então, inclusive, o vereador Igor Bezerra é um das propostas de mandato dele, né, e aqui eu não estou salientando, não votei no Igor, devo deixar isso aqui claro, mas que apoiei a sua candidatura por esse sentido também, de estar direcionando essas pautas. E aí ele coloca como plano de mandato a criação dessa comissão. Então, o que a gente tem que fazer é cobrar, né? Tanto do vereador que está propondo, dos vereadores que possam estar aí compondo essa comissão, para a gente começar a fazer o debate no legislativo. E aí é essa ideia que você falou, e o Brasil situou também, né, que esse grupo de articulação, mobilização e o grupo de estudo comece a pensar esses documentos formais de apresentação, né, das nossas propostas, né? O que é que nós queremos construir enquanto sociedade organizada, né, enquanto grupo organizado. Então, fica esse entendimento de que não existe, mas que é uma coisa que, inclusive, a gente deve brigar também para dar mais força, né, de participação e de controle social, né? Eu sei que o Chiquinho é uma pessoa muito atenta a essa questão do controle social, então que a gente fortaleça, para além do Conselho, a comissão da Câmara, né? Então, é também um desafio nosso aqui, quem sabe, e futuramente do Conselho eleito, né? Do Conselho Cultural eleito, fazer esse debate da comissão, porque está mais do que na hora, já que está na pauta da política pública no município a questão da cultura. Então, a gente precisa avançar nesse debate também. Posso falar, Fran? Pode sim, Chiquinho. Aí, se tu puder responder aí essa pergunta, porque eu fiquei realmente com essa dúvida, tipo assim, qual das comissões podia dialogar com a gente, né, diante do que tá aí, né, assim, seria isso. Então, tem uma experiência muito massa na Colômbia, que é uma relação muito próxima. Eu acho, assim, que se tiver uma comissão específica da cultura, das políticas culturais, seria o
o bicho, né? Assim, para nós ali na Câmara de Vereadores. Mas tem uma relação muito massa na Colômbia sobre direitos humanos e cultura, né? Que eu acho que a gente pode ir avançando nesse sentido. Como ali a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, e aí tem essa coisa também do preconceito, aí dessa consciência preconceituosa que se criou contra os direitos humanos, talvez a gente pegasse uma bordoada de graça ali, né? Também na comissão. Mas é uma comissão que, nesse primeiro momento, dá para conversar e dialogar, porque eu até acho que o Igor está na presidência. Mas, assim, Fran, mais direto em todo mundo, né, que a gente pudesse dialogar. Mas tem uma relação muito próxima, na Colômbia, como eu disse, dessa experiência de direitos humanos e cultura. Mas eu acho que, inclusive, dessa reunião, talvez, se alguém assim, constrói um texto, como Aldo, Fran e todos nós aqui, era a gente, esse fórum dos produtores, dos agentes culturais, a gente apresentar uma propositura de ofício, de requerimento, pedindo para que um vereador apresentasse assim, a ideia mentora da criação da Comissão de Cultura, como o próprio Romualdo sugeriu que Fortaleza já tem, ser desse colegiado. Então, apenas o legislador apresentaria a propositura, mas quem está provocando a Câmara e os vereadores a apresentar ser esse colegiado, se eu estou me fazendo entender, né? Assim, não seria de um mandato só. Obviamente que vai precisar um mandato, como eu até acho que esse fórum poderia, num dia que for aprovado o requerimento de criação da comissão, sugerindo que eu não sei se é projeto de indicação, teria que estudar aí, né, Carlos, como é esse caminho que faz. E se vocês sabem, eu acho que esse fórum, Iago podia ajudar nisso, era a gente ocupar aquela tribuna popular que tem ali na Câmara, no dia de criação dessa Comissão de Cultura da Câmara de Vereadores, a gente dizer por que é importante, né, os legisladores ali votar em políticas públicas que fortaleça a agenda e a política de cultura, desculpa, não é a agenda de cultura, mas a política de cultura, sobretudo o fortalecimento do trabalho dos artistas, dos produtores culturais da cidade. Não sei. Chico, pode falar. Oi. Chico. Pronto. Eu estou achando a reunião excelente, foi um avanço muito grande o que a gente fez hoje. Parabéns pela participação do Chiquinho, veio em boa hora, viu, Chiquinho? Um abraço para você. E eu vou ter que sair, gente. Eu já tinha avisado que às 6 horas eu tinha que sair para resolver outras questões. E não tem nada a ver o que eu vou falar agora, mas eu não podia deixar em branco. Um repúdio total à presença do Bolsonaro no estado do Ceará. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu, Chico. Pode falar, Frank. Acaba bom esse Chico Expedito. Chiquinho, tá na serra, Chiquinho. Que frio é esse? Pode falar, Frank. Ok? Foto de manifestação da militância sobre a lei. Gente, agora é a vez do Frank. Fala aí, Frank. Pode falar. Pessoal, ainda bem que a gente está botando os pés no chão, né? Eu estava preocupado com isso há muito tempo e a gente finalmente bota os pés no chão, porque a compreensão de cultura no município sempre foi complicada. É preciso que o executivo, o legislativo e a sociedade civil e o próprio artista compreenda muito bem o que seria, o que poderia ser a cultura desse município, né? Qual é a perspectiva que a gente realmente tem. E o fato é que não se compreende direito isso. A gente tem uma dificuldade enorme de ter consciência da nossa própria consciência artística. O que é que nós somos artisticamente, né? E aí eu acho importante a gente fazer essa comissão à Câmara, porque a gente, em Sobral, a gente tem 2% do orçamento anual destinado para a cultura. Isso é muito comparado a Fortaleza, que tem 1%. O estado do Ceará tem 1%. E a questão é como é que esses 2% são investidos na cultura neste município. A gente precisa entender isso, porque se a gente não entende isso e não toma a frente disso,
gastam o dinheiro da cultura com outras coisas de gabinete. Consomem esses 2% com um carnaval, com um show ao vivo que leva em uma única apresentação o que manteria a atividade artística funcionando por 6 meses, 8 meses, 1 ano. E dizem que é cultura, que o dinheiro está sendo investido em cultura porque trouxeram uma apresentação, contrataram um palco, um evento único leva uma quantia em torno de 70 mil que manteria a gente funcionando durante metade do ano, sabe? Então, tem que ficar claro isso, que a gente existe, a gente trabalha, a gente produz, e que essa verba, desses 2%, milagrosos 2%, tem que ser investida prioritariamente no artista local e, em consequência, sim, traremos artistas de fora, claro, mas para complementar a nossa atividade, e não o contrário, como tem sido até então. Certo? Nunca fui contra contratar ninguém de fora para fazer atividade artística no nosso município, mas desde que eles venham para nos complementar o nosso produto, e não o contrário. E por falta dessa compreensão artística do que é fazer artista cultural no nosso município, é que a gente está na situação que a gente está. Então, com a comissão dessa na Câmara, com a comissão dessa na OAB, com essa articulação toda, a gente pode realmente esclarecer as coisas. É que fica parecendo que a gente não tem artista em Sobral, sabe? Como não tem articulação, como não tem voz, não tendo voz, é como se não existisse. Então, alguém no gabinete qualquer decide que, eu achei o fulano de tal, que é artista atuar, ótimo, então eu vou contratá-lo para fazer uma festa no nosso município. Eu acho, mas isso é dentro do gabinete, alguém dentro do gabinete decide isso do nada, sabe? Porque eu gosto da fulano, do Beltrano, sabe? E eu acho isso complicado, porque a gente tem aqui produto. A gente tem um produto de música, tem produto de dança, tem produto de teatro, produto de artes visuais, enfim, tem todos os segmentos de arte, a gente produz aqui, sabe? Então, eu acredito, sinceramente, que primeiro a gente, depois os colegas dos outros do resto do país. Então, por isso, para essa produção, sabe? Isso só acontece com articulação, com voz e com força política. Né? Então, eu estou aqui ouvindo, vou ouvir até o fim, estou otimista. Né? Tomara que dê tudo certo. Obrigado. Gente, nós vamos chegar aí já a completar 1 hora de reunião, aí vamos só lembrar aqui, a gente acabou, né, abrindo para mais falas, e foi importante, né, tudo isso que foi colocado, mas vamos só fazer o gancho aqui, né? Diz que o Chiquinho falou, diz que eu falei da comissão, né? Para que isso aconteça, para que tudo isso que a gente está propondo aqui aconteça, precisa ter trabalho. E aí tem 3 grupos de trabalho para que a gente realize isso que está sendo posto aqui. Eu dei a sugestão de fazer essa procura, quem sabe de já fomentar essa ideia junto aos vereadores, à mesa diretora da Comissão de Cultura, né? Isso está posto. Mas para a gente encaminhar, a comunicação já encaminhou a sua reunião. O grupo de estudo, né, o Chiquinho até citou, e a gente precisa estudar sobre isso, né, para poder saber. Então, eu até falei aqui, vamos procurar o Júlio Brise, se a gente for precisar já tratar dessa pauta, né, que hoje é o vereador, que é o presidente dessa comissão lá em Fortaleza, e que a gente tem muito acesso, que é o cara da juventude também, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer uma reunião do grupo de articulação e mobilização, para que a gente consiga colocar essas pautas, né, na ponta do lápis, construir esses documentos para construir essa relação que o Chiquinho falou, né? Entregar o documento que o Chiquinho e o Brasil falou, né? Que a gente protocole esses documentos, convide, né? Que a gente amarre isso. Mas para que a gente chegue nesses documentos, né? A gente precisa fazer a nossa reunião de articulação, porque isso é articulação política, né? Então, a gente precisa fazer isso. Inclusive, já criar, inclusive, um planejamento próprio desse GT. Quem a gente vai procurar, que dia, como, né? Então, convido aqui, já que o de comunicação já definiu a sua data, convido aqui para a gente
para encerrar a reunião, que a gente consiga marcar a data da reunião do grupo de estudo, para dar conta de, inclusive, de algumas demandas que já foram postas aí, né, do edital, de eleição do conselho, da minuta, né, dessa proposta do edital emergencial, que pode ser iniciada, né, e que a gente também faça esses estudos a mais, né, sobre o legislativo, que também precisam ser feitos, mas que também o grupo de trabalho ali do articulação consiga estar se reunindo para colocar isso na ponta de pauta. Precisamos construir os documentos, precisamos construir a relação com o legislativo. Quem faz isso? Então, está na hora também da gente começar a pensar quem pode estar fazendo isso, né? Claro, mas que isso fique debatido e deliberado nos GTs. Então, do mesmo jeito que o GT vai trazer a sua apresentação no dia 5, do mesmo jeito que vai trazer, o GT de estudo pode trazer um ponto de estudo sobre essa questão de já entregar o edital das minutas, as minutas dos editais, né, de eleição do conselho e emergencial, seria isso. Do mesmo jeito, o grupo de articulação precisa também dar um retorno nesse dia 5. Então, eu proponho que os 3 GTs se reúnam essa semana, e até agora nós só definimos a reunião de comunicação, que é na terça-feira, 18 horas. Vamos encaminhar isso para a gente finalizar? O que vocês acham? Eu acho massa e eu sugiro, assim, porque da outra vez deu bom, né? A minha sugestão é fazer um encontro do GT de estudo no mesmo horário que a gente marcou da outra vez, que era 21 horas, se eu não me engano. Terça-feira, 21 horas. Aí não sei se você tá sendo gravado assim, viu, Wanderson? Aí quem faz parte do GT de estudo, que pode botar aqui no chat ou falar aí, Maiara, que eu acho que não tá aqui. Tamires, que não tá aqui, o Brasil acabou saindo. Tá você, Romualdo, o Elmo, Samile e Kelvin. Se vocês puderem ir falando aí, já é sal. E agora o Chiquinho, que propõe aí também o Chiquinho. Isso, Chiquinho. Por favor. Lembrando que ainda não está no GT, né? Pode procurar o Romualdo Afran para se incluir e se inserir em algum GT, né? É importante. Quem chegou aqui pela primeira vez é o Hélio também, eu acho que não estava. E os demais que chegaram aqui pela primeira vez já se inserirem no GT. Certo, também ele saiu. Kelvin disse ok. Ok também, 21 horas. Pronto. A Elmo tá por aí? Chiquinho ok. Eu tô aqui, Fran. Sem Acho problema. que rola? Rola, sem problema. Beleza, aí... É quarta, é 21 horas? Terça-feira, 21 horas. Ótimo. Deixa eu colocar aqui, peraí. Agora, da articulação, eu não lembro quem é que tá, não. Tem que pegar lá no grupo os nomes. Eu botei lá no grupo os nomes. Quem tiver Mas tá tendo algum tipo de encontro com a galera da articulação? Como é que tá sendo? Ainda não rolou, não. Mas o que nós... Ainda não rolou, não. A última reunião... inclusive, Chiquinho, todas as reuniões estão gravadas, viu? Quiser acompanhar como é que se deu esse processo até agora. A última reunião, né, Isa Wed também, uma reunião, inclusive, ela foi praticamente uma reunião do GT de articulação, a última reunião. Então, quem puder relembrar isso, então, meio que nós fizemos uma reunião de articulação, que inclusive ficou demandada essa lista dos vereadores, essa procura pelo Igor, como uma pessoa que pode estar abrindo essas portas lá, entendeu? Então, o GT, agora de articulação, precisa marcar sua reunião formal, claro. Né? Quem sabe pode ser na quarta-feira, também nesse mesmo horário de 21 horas. E aí a gente pode estar pautando isso lá. Então, meio que teve, viu, Souza, assim, uma reunião de articulação, mas que as pautas, inclusive, estão postas aqui. Por isso que a gente está aqui organizando o fluxo de cada GT. Né, para dar conta dessas pautas. Pronto, eu vou pegar aqui rapidinho, se o meu computador permitir, o nome de todo mundo que está na articulação, que quem tiver aqui, aí já vai dizendo se pode participar. Espera aí. Aí lembrando que pode estar nos 3 grupos, pode estar em 2, pode estar só em 1, dependendo do tempo de cada um, né?
Vai demorar só um pouquinho, rapidinho. Depois Achei. coloca meu nome na fala aí, por favor. O Wanderson, é? É. Pode. Beleza, deixa eu só mandar aqui. Pronto, gente, eu tô mandando aqui o GT de... Quem é que tá no GT de articulação. Aí vocês confirmam aí. No caso, a sugestão é quarta-feira, 21 horas, é? Ou Romualdo? Pronto, tá aí, ó. Quem tá no GT de articulação é o Chico, que acabou saindo, né? O Emanuel, que não tá aqui. Romualdo, Samile saiu, né? O Andrei, Iago, eu quando tiver um tempo e o Brasil quando tiver um tempo. Na articulação, Wanderson? Massa. Gente, voltei. Só para falar uma coisinha sobre uma reunião do... Eu cortei a fala de alguém, porque eu estava atendendo a porta. Não, né? É só para fazer, para a gente conseguir marcar uma reunião do GT de articulação. E eu convido até o Chiquinho também, para, se puder, fazer presente para a gente conseguir pensar nesses dispositivos que a gente pode conectar também, né? Nessas ideias que a gente pode agregar para fortalecer, endossar a ideia. E é isso. Eu vou jogar uma data lá no... Massa, Chiquinho. Massa mesmo. Aí eu vou jogar uma data lá, uma ideia, para a gente fazer essa reunião. Mas, por mim, poderia ser até na terça-feira, né? Mas eu vou jogar uma ideia lá no grupo para a gente debater, para a gente ver se dá certo para todo mundo. E a gente vai vendo juntos, vendo o tempo de cada um, para a gente conseguir fazer essa reunião e demandar nossas coisas também. Andrei, aí no caso tu vai jogar ainda a ideia, né? No caso lá no grupo de articulação, é? Isso, é isso mesmo. Pronto. Aí, gente, é o seguinte, para quem tá nos GTs... a disponibilidade do pessoal. Eu vou dar uma dica enquanto pessoa que está cuidando do grupão, né, da articulação. Assim, marca o povo, tipo assim, na conversa, marca, porque o que acontece? A galera muitas vezes não recebe notificação ou silencia a notificação. E aí, quando é marcado, dá uma chamada maior, entendeu? Tipo assim, então, assim, é chato, é um negócio de ficar pegando no pé, mas assim, eu acho que é um trabalho de base é complicado no início, né? Então, se der para marcar a galera, é sal. Tipo assim, olha, vai ter reunião tal dia. Todo mundo pode, @fulano, @cicrano, @beltrano, que aí já faz um corre. Beleza? Aí eu tô mandando aqui quem que tá no GT de articulação. Esqueci de adicionar o Wanderson, mas vou adicionar agora. Oh, e aí, pode falar. Vou fazer essa parada. Tem essa questão, licença aí, tem essa questão que a Fran falou, eu estava até conversando esses dias com o Iago, porque nós perdemos essa prática, esse hábito. Mas, o que é que eu tenho feito? Eu tenho procurado a pessoa diretamente. Inclusive, tem 2 pessoas que não estão aqui na reunião que eu procurei diretamente hoje, chamei e tal, e eu tenho feito isso. A outra coisa é que a gente também ainda pode ligar. Né? Então, a gente ainda tem essa capacidade de poder ligar, né? De ter esse artifício aí. Então, quem sabe ligar, né? Lembrar, vai começar já a reunião, né? Então, hoje a gente tem até a facilidade de ligar pelo WhatsApp, né? E aí são pessoas próximas, que às vezes a gente sabe que não vai incomodar, né? De estar lembrando e tal. Mas é isso, né? Porque eu sei que, de fato, muita gente nem responde ali, né? Às vezes o que a gente coloca, mesmo marcando. A gente sabe que tem alguma dificuldade, a gente não sabe qual é a realidade da pessoa. Então, para poder saber qual é a realidade, é bacana ligar 1 hora antes, meia hora antes, certo? Então, a gente está encaminhado aqui no fluxo, né? Inclusive, Andrei, tinha ficado sugerido de 21 horas a reunião de articulação na quarta-feira. Mas quem sabe a gente pode estar propondo lá no grupo e a gente junto fechar essa data e esse horário. Mas que seja antes de sexta-feira, tá bom? Massa, Romualdo. Será que eu estou inserido nesse grupo mesmo? Porque eu não vi essa... Da articulação? Eu estou inserido num grupo de articulação, mas eu não cheguei a ver a ideia de alguma data lá, de alguma hora. Não, é porque a gente falou aqui aqui agora. Quarta às 9, tá massa.
É porque nós falamos aqui agora quando tu tinha saído, por isso que tu trouxe já a informação do delay, tô só situando isso. Que a informação deu delay, mas que eu fico com a tua sugestão, que a gente não só define aqui, sabe? Mas que a gente tem todo um final de semana aí para quem sabe para definir e inclusive definir melhor para não faltar, né? Às vezes a gente diz aqui agora que pode, aí quem sabe lá na terça-feira a gente nem pode, lá na quarta-feira a gente nem pode. Então, vamos definir quando estiver mais próximo, são poucas pessoas e aí a gente define lá o horário e data, né? Pelo menos até quarta-feira. Tá bom? Gente, pois tem mais outras pautas para decidir? Eu tô perguntando só porque algumas pessoas acabaram saindo, né? Mas pode falar aí. Não, é isso. Por mim pode até encerrar, mas tinha o Wanderson que ia falar, que eu acabei atrapalhando. Sim, Wanderson, desculpa aí, pode falar. Boa tarde, na verdade, boa noite, né? Na verdade, é só fomentar mesmo aí a questão da fala do início do Romualdo e principalmente a fala do Chiquinho e do Frank, né? Que tenho aí muito a concordar com a fala deles e era uma das minhas indagações e também uma das minhas preocupações quanto a essa política cultural na cidade, né? Mas eu acho interessante aí realmente parabenizar as pessoas que citaram essas problemáticas que a gente enfrenta quanto artista, quanto produtores de eventos e etc, né? Mas é isso, só queria mesmo aí deixar a minha contribuição, né? Caso alguém precise realmente de algo, eu vou estar aí de total disponibilidade para o que precisar, tá? Valeu, Wanderson. Pode falar, Alisson. Oi, gente. Boa noite. Vocês me escutam? Me veem? Tá me escutando, sim. Eu tô até, inclusive, aqui, parado aqui cheguei agora, mas peguei o final. Falando aqui enquanto funcionário público, né? Continuo na gestão. Hoje a gente teve uma conversa breve, né, sobre esse encontro. A Simone achou importante alguém da gente representar, né? Acabei que só consegui entrar agora. Não sei se teve alguém antes, né, desse encontro. Alguém entrou? Não. Teve outra pessoa da secretaria? Não. Não, né? Alisson, tá falhando um pouquinho a tua imagem e o som também tá falhando um pouco. Teve outra pessoa da secretaria? Não, né? Tá falhando muito. De qualquer forma, só queria dar um oi mesmo, assim, cheguei atrasado, mas no mais, eu acho que é um movimento muito importante, inclusive para a gestão. A gente, apesar das dificuldades... Deixa eu ver se o cabo melhorou. Foi. Eu acho que é a minha conexão. Enfim, Tenta desligar a imagem, escutar, né? Melhorou agora? Melhorou, desliga a imagem, pode dizer. Melhorou? Show, melhorou. Então, a gente andou conversando hoje, né? Apesar das nossas dificuldades por conta do decreto, a gente está com a dificuldade de fazer atendimentos presenciais, né? Mas hoje, de fato, a secretaria se separa, né? A partir de segunda-feira, será a Secult, né? Secretaria da Cultura e do Turismo. E isso é muito importante, esses diálogos, né? Porque a gente está nessa construção do nosso plano, né? O nosso plano e também do nosso organograma. Então, assim, a equipe está se estruturando, a equipe está se montando. A partir da segunda-feira, a gente começa a atuar como Secretaria da Cultura. É bem importante, né? Hoje eu acredito que é o primeiro encontro que algum de nós participa, apesar de eu ter chegado tarde, mas a gente está acompanhando esse diálogo e sempre abertos para fazer esse diálogo juntos também. De antemão, eu como artista também acho muito massa esse movimento, também já me coloco à disposição.
apesar de estar dividido, né, entre secretaria e o ser artista, mas estou para contribuir das duas formas, enfim, dentro do meu horário de trabalho, lá e fora também, tá bom? Mas, assim, como eu cheguei atrasado, eu não sei muito o que foi discutido, foi mais aqui para mim me inserir e tentar pegar o finalzinho. Eu tô chegando agora em casa, mas no mais, gente, é isso. Tamo junto. Se precisar, estamos à disposição. Temos nossos contatos aí, estamos no grupo. É isso. Próximo, se tiver rolar uma próxima reunião, mandar o convite também, a gente pode, enfim, dialogar. E é isso, tamo junto. Alisson. Oi. Deixa eu aproveitar então aqui o ensejo, já que tu está aí representando a secretaria. Antes de tudo, se tu perdeu a reunião, todas as reuniões elas estão salvas. Tem um link do YouTube que direciona para todas as reuniões que aconteceram desde o começo, inclusive reuniões de GT. E aí, um dos encaminhamentos que nós tiramos hoje aqui, né, porque esse grupo ele tem um caráter de base, de fomentar uma base, né, de diálogo com a secretaria, né, de inclusive dialogando, falando a mesma língua, né, mas que a gente precisa também se adiantar enquanto co-gestor, né, já que a gestão é compartilhada da política cultural em Sobral, existe uma lei que garante isso, né, e um conselho que tem que fazer valer para poder isso, de fato, ser uma realidade. A gente está propondo já que a gente se reúna lá no dia 12, esperar vocês chegarem aí enquanto secretaria, se organizarem, né? Tem que organizar o organograma, vocês ainda vão chegar, né? Então, a gente está propondo aqui uma reunião para o dia 12 para apresentar as nossas demandas, né? E para poder, primeiramente, escutar, né, algumas informações de como vai se dar esse plano, né? E como as nossas demandas se encaixam nesse plano, né? De uma maneira muito orgânica e muito dialógica, né? Onde a gente consiga conectar. Os planos são muito simples, tu vai escutar isso aí repetitivamente. Vai ser a eleição do Conselho Virtual, a volta, inclusive, de uma pauta hoje foi a do edital emergencial, que foi fomentado já em um edital há alguns anos atrás e não saiu do papel, que isso vire um edital emergencial, mas que, para além disso, nós estamos fazendo algumas articulações para poder adiantar a política, né? Que aí é via legislativa. Então, as tônicas são essas, certo? Então, a gente tem uma urgência de eleger o Conselho Online, isso é um ponto de pauta, e a gente vai apresentar, inclusive, já uma minuta de uma revisão do último edital de eleição e sinalizar quais são os caminhos para poder realizar essa eleição, porque, inclusive, quem tem que puxar a eleição é a secretaria, né? Então, nós vamos apresentar isso no dia 12. A gente fazer aqui uma reunião online e já pode colocar isso na agenda de vocês, quem sabe, e já fechar aqui agora essa reunião. Massa, eu vou levar essa data sim. No dia 12 tem horário? Aí é isso, que a gente possa decidir isso coletivamente, porque, aliás, minto, as nossas reuniões, elas acontecem todas as sextas-feiras, e já aconteceu 2 da tarde, já aconteceu 3, 4, e hoje foi esse primeiro horário que foi de 17 horas. Então, a gente precisa definir isso também coletivamente, e a gente envia um convite formal para vocês, quem sabe, para poder estar aí, né, sinalizando isso, tá bom? Sim, pode enviar via e-mail, né? Tem os e-mails. Porque aí garante também essa relação, essa construção da relação do fórum com a secretaria. Até porque a gente tem um e-mail próprio já e tal, etc. E aí a gente formaliza isso, tá bom? Show de bola. Eu anotei aqui essa data e vou repassar, sim. Alisson, eu mandei aqui no chat também a playlist com todas as reuniões do fórum também, beleza? Aí tem tudo. Na descrição tem os nomes de todo mundo que participou. Show. Fran, qualquer coisa eu vou te pedir o link também pelo WhatsApp, que eu tô Beleza. Tô no celular aqui,
Aí tá um pouco complicado para eu pegar. Mas eu te peço, pode ser? Pode sim. Show. Alguém mais vai se inscrever, gente? Na verdade, a gente já ia finalizar a reunião, né? E aí o Alisson apareceu aí de súbito, e aí não tinha como deixar de aproveitar esse ensejo aí. Não teve mais nada a declarar, declaro encerrada a presente sessão. Vão treinando aí, viu? Porque no conselho também é assim. Abraço a todos. Pois valeu, gente. Falou. Uma reunião boa, galera. Graças a Deus. Uma reunião boa. Valeu, galera. Viu? Simone tá Abraço, falando aqui gente. que chegou Vou no encontrar. final. Tchau, Simone. Tchau, Vai, Simone. Simone, Valeu. Tchau, gente. Valeu. Boa noite. Boa noite.